Olá, boa tarde, começando Mulheres Poderosas. Estamos rindo aqui porque o Iago vai dando o time aí pra gente. 10, 9, 8, 7. Parece que a gente vai levantar voo quando abre a nossa tela. É um né? desespero tão grande. Boa tarde, crianças. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, Silvinha, Claudinha. Vai dando um nervo. Vai dando um 10, 9, 8, 7. Eu não sei se a gente vai explodir, se a gente vai entrar no ar. Aliás, bem-vindo. Eu prefiro entrar no susto do que saber quantos segundos. Aliás, muito bem-vindo, Iago, no nosso switcher aí, menino recente aqui na UTV com a gente. O programa de hoje tá uma delícia. Vamos receber um profissional do mais alto gabarito, um visagista que cuida dos cabelitos de pessoas aí da mídia, gente famosa, um visagista de renome. Já, mas antes a gente vai conversar com o Thiago Bechara com as dicas culturais da semana. Quando o Robson não chega, a gente vai inverter. Começamos o programa com Thiago Sogaia Bechara. Só não pode falar bobagem. O nosso consultor cultural. Vamos lá. Ainda bem que é cultural. É a última vez que isso Depois aconteceu, eu conto o que mais, a gente falou o que tanta mais. bobagem. Silvinha, olha só. Eu trouxe hoje uma série de coisas interessantes pra gente falar aqui sobre o que acontece, o que está rolando na cultura de São Paulo e do país em termos gerais. Saiu de cartaz recentemente do Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, ali na Paulista, o espetáculo Profa, com a imensa atriz Jandira Martini. Por que eu estou dizendo que saiu de cartaz? Porque ele está indo para o Rio de Janeiro, onde me parece até que já estreou no Rio. Está em cartaz no centro do Rio de Janeiro, no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil. Eu fui assistir o último dia, conversei com a Jandira, falei que nós estaríamos aqui no Mulheres Poderosas divulgando o projeto. É uma peça encantadora. É o primeiro monólogo de Jandira Martini. Ela é bárbara. Vocês todos já conhecem Jandira da TV, das novelas e das participações todas que ela tem feito com brilhantismo na televisão brasileira e no teatro brasileiro, evidentemente. Será que volta para São Paulo? Me parece que sim. Pelo que os produtores e a própria Jandira disseram, está programado de voltar para São Paulo. Eles estrearam no Sesc, depois foram para a Livraria Cultura, agora Rio de Janeiro. E depois, no começo do ano, me parece que eles retornam sim. Então vamos ficar atentos. Entrem no site do CCBB para pegar as dicas todas de horário. A história do monólogo é a de uma professora idealista, completamente apaixonada pela profissão. Eu acho que li alguma coisa. Você chegou a ler alguma coisa? Que não troca as salas de aula pelo palco. Troca as salas de aula pelo palco, mas por uma razão muito específica. Na realidade, ela não encontra correspondência dos alunos no que diz respeito à paixão com que ela ensina literatura, né? Então, ela comete um gesto que eu não posso contar para vocês o que é, porque esse é o grande barato da peça, mas ela tem uma atitude completamente imprevista e por conta desse ponto de virada é que ela acaba trocando as salas de aula pelos palcos de teatro. Mudou tudo, então. Muda completamente, apesar de uma coisa endossar a outra. Mas é uma reviravolta realmente surpreendente. O monólogo é muito engraçado e, apesar disso, também muito comovente e capaz de gerar uma reflexão muito interessante, não só sobre a questão do ensino no Brasil, apesar de o texto ser de um belga, mas ele é muito pertinente para a realidade cultural do país, do Brasil. Então, em cartaz? Em cartaz, no CCBB do Rio de Janeiro, no centro da cidade. Alô, Não pessoal percam. do Rio de Janeiro, ligadinhos aí, porque a peça promete. O que mais? Promete. Aliás, nosso convidado chegou. Vamos acabar o bloco, né? Vamos? Então vamos. O que mais? Termino que a gente ou tem aí? deixo para falar Não, depois? deixa só a poesia pro final. Então vamos lá. Eu estive ontem no lançamento do livro da Lulu Librandi. Essa maravilha de biografia da grande cantora brasileira Isaurinha Garcia. Que bárbaro. É bárbaro. Eu fui ontem ao lançamento no MIS, fomos Imara, Carlos Navas, e foi realmente uma noite
iluminada. Nós encontramos lá pessoas fabulosas. Zé Celso Martinez Correia estava lá, a Laíde Costa estava lá. Quero muito trazer o Zé Celso aqui. Precisa trazer o Zé. Encontrava com o Zé Celso direto quando a gente É verdade, tava vocês no eram Paraíso, vizinhos, porque é. ele mora no Paraíso. Ele né? mora por ali. Ali perto da Tomás Carvalhal, direto ele passava por ali. E eu olhava e falava, vou convidar. Mas me sentia assim... Intimidada? Intimidada. Não, ele é um querido e eu sou muito amigo da Lala Martinez Correia, que é a irmã dele. Então vamos armar essa. Canal. É. Então arma. Vamos por sua armar? conta. Até porque a Lala também é uma grande artista plástica, ela é tecelã. Ela faz coisas realmente bonitas, assim. Traz Zé Celso e Lala. Os dois. Aqui, Ou igual um de coração cada vez, de porque mãe, os dois cabe têm- todo mundo. O que mais aí, Ti? Então essa biografia de Isaurinha Garcia foi no MIS o lançamento, tá nas lojas, ele tem no final... Já trouxe o livro. preço tudo? Semana passada R$20. tinha 20 reais. R$20. Ele tem no final um CD que na realidade é o programa Ensaio da TV Cultura apresentado pelo Fernando Faro. É o programa de 72 com a Isaurinha. É um registro histórico e finalmente a Lulu fez justiça à memória de Isaura Garcia, de quem ela foi amiga. Né? Então não percam, para quem se interessa por música brasileira e por historiografia, vão atrás desse livro Mensagem, Quando o Carteiro Chegou. É muito bonito mesmo. E por último, eu tenho aqui as crônicas de Lá e Cá, do queridíssimo Ivan Cabral. Ele que é ator, diretor, dramaturgo, cofundador do grupo teatral Os Sátiros, na Praça Roosevelt. O lançamento foi, inclusive, na Praça Roosevelt, na sede da São Paulo Escola de Teatro. E é um livro delicioso, um livro de crônicas escritas despretensiosamente, que foram sendo publicadas ao longo dos anos no blog do Ivan e no Twitter, na conta do Twitter dele, e que foram sendo aos poucos amealhadas e agora estão aqui reunidas nessa edição lindíssima da editora Giostre. Aliás, todos os livros da Giostre são bárbaros. Venda nas livrarias, nas casas especializadas. Tem o preço desse? Esse aqui é R$40. Eu adoro que ele faz a lição de casa direitinho, faz até preço, onde é que você compra. Mas você tem que fazer a chamada oral porque eu sou aquariano. Mas é isso mesmo, porque não adianta a gente dar dica e a pessoa não poder se programar. Evidente. Quanto é que eu vou gastar nisso e tudo mais. E são Muito investimentos legal. que para trabalhos editoriais no Brasil são investimentos pequenos. Tanta gente fala, mas eu não tenho dinheiro para comprar porque livro é muito caro, não sei o que, mas gasta uma 20 fortuna. tá ótimo, ainda mais que CD. Gente, Gasta uma fortuna com eu outro acho reais, lado, CD, 20 reais, 40 20 reais. reais, Esse 40 também, reais eu o acho que livro. vale E super não a é pena. qualquer livro, é um livro de Ivan Cabral, que é uma das personalidades da cultura brasileira mais importantes, um cara Exatamente. atuante no teatro, na TV, no cinema, agora na literatura. Quer dizer, vale a pena conferir. Ivan é um querido, eu quero te deixar um beijo. Um E no- Ribeirão Clarense, como Luiz Carlos Paraná. E no final do programa encerra com uma poesia Aí que você temos uma escolheu. surpresa poética pra vocês. Não é? Semana passada a gente furou. Furou, E mas Mara a- que ia não apresentar. tem Olha que jeito, chance né? que a gente perdeu. Aí Mara ia dizer a poesia, agora vocês vão ter que se contentar comigo. Mas olha só, nosso convidado já tá por aqui. Eu vou pedir um break pra gente ajeitar tudo e a gente já volta. Ah, só lembrando que hoje eu não vou poder ter acesso ao chat porque apagou, morreu o computador aqui e a gente não vai ter acesso ao chat. Mas é gostoso saber que você tá por aí acompanhando a gente, embora a gente não possa te ver nesse momento. Um rápido intervalo, a gente já volta. Álbum de figurinha é uma coisa que todo mundo gosta, então a gente acha que estava na hora de modernizar. O Glue é um álbum de figurinha digital. A ideia veio justamente dos álbuns de figurinha dos anos 80.
o álbum de figurinha é uma coisa que ainda não existia para iPad. A gente fez um aplicativo complementar no iPhone, onde as crianças, os adultos podem carregar as figurinhas, fazer troca, ver quais tem e também mostrar para os amigos. Como se você levasse as figurinhas no bolso mesmo. Ele é muito parecido com o álbum real. A gente buscou o que era tradicional no álbum de figurinha e procurou adicionar o que a tecnologia tinha de disponível pra gente. O desafio era manter aquilo com cara de álbum de figurinha. O Glue é o nome do aplicativo e debaixo desse Glue tem o primeiro título, que é o Wonder Bunny. A gente começou desenhando no papel como seria o álbum. Eram páginas iguais, que viraram 10 páginas diferentes. Era a troca de figurinhas que você fazia pelo aplicativo, que virou a troca de figurinhas pelo Facebook, pelo e-mail. Nós temos 100 figurinhas. A grande magia desse álbum foram as figurinhas animadas, que é uma coisa que, obviamente, no álbum impresso a gente não conseguia. E cada figurinha tem também uma historinha. A Sacilândia, que é um mundo fictício onde vivem todos os meus personagens, já existe há muito tempo. E o que eu fiz com o Wonder Bunny foi criar um mundo debaixo dessa Sacilândia, um mundo de personagens que se comunicam. A maioria são coelhos, e tem um coelho super-herói, que é como se fosse o host ali do álbum, e os seus amigos e as outras criaturas esquisitas, e engraçadas e bonitinhas. As pessoas que vêm não têm ideia da quantidade de trabalho que foi isso. Se a gente publicou 100 figurinhas, eu devo ter desenhado 400. Essa é uma figurinha. Então, tipo, olha, todos os PNGs separados, tá vendo? Então, aqui, ó, ele anima assim, um a um. A gente usou programador web, programador de banco de dados, programador front e back-end. O prazo é muito importante para você ter ideia também do quanto isso vai te custar, do investimento tanto de tempo quanto de mão de obra. A gente sabia o quão ia ser complexo, mas a gente imaginou uns 4, 5 meses. Acabou levando um ano. A Bebom agora está mais forte. A Bebom mais forte é você mais forte. Faça como milhares de associados da Bebom e mude sua vida para melhor. Seja mais um Bebom. Seja mais forte. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, veja como é possível mudar sua vida para melhor. Assista a TV Bebom na internet.
depois o 10, 9, 8, 7, bum! Estamos de volta com Mulheres Poderosas, recebendo aqui um super profissional, visagista Robson Trindade. 2 vezes matéria da revista Veja, tem técnicas fantásticas para recuperação dos cabelos crespos e vai trazer hoje aqui pra gente dicas incríveis de o que você usar para o fim do ano aí no seu cabelo e contar pra gente exatamente o que o visagismo, que é uma profissão até que recente e que muita gente ainda desconhece. Fiquei sabendo agora que além da graduação existe pós-graduação em visagismo. Boa tarde, Robson. Boa tarde. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Robson, vamos começar falando um pouco da sua trajetória. Porque as matérias que eu li, você foi consagrado aí o rei da chapinha. Aí, indo na contramão dos tempos, onde todo mundo quer crespo, quer ficar liso, você hoje é consagrado como o rei dos cachos, cuidando assim do cabelo da maioria das pessoas que está aí na mídia, né? O que acontece é o seguinte, que eu tenho 35 anos de mercado na área de beleza, mas desde 1994, quando eu conheci o visagismo através de um profissional francês chamado Jean-Claude Julliat, eu passei a me encantar com as possibilidades que o visagismo ocasiona em função da imagem da pessoa. Quando a gente fala imagem, a gente está falando, se pensar no seu rosto, o cabelo é a moldura do rosto. Se a gente pensa nos olhos, a sobrancelha é a moldura dos olhos. Se a gente pensa no corpo, toda a silhueta faz parte do pescoço, da cabeça, do cabelo, do rosto e tudo mais. Então, assim, o visagismo trata da imagem como um todo. E de lá para cá eu venho trabalhando como cabeleireiro e venho, assim, permeando lentamente esse conceito de visagismo. E passei a entender cada vez mais sobre o trabalho e descobri, por volta de 1999 a 2000, o trabalho de alisamento definitivo que começou em Nova York, com o Satoru Nagata e tudo mais. Fui a Nova York, estudei com o Satoru Nagata, trabalhei um tempo com ele, depois voltei para o Brasil e introduzi a técnica de alisamento no Brasil. Uma empresa alemã que tem cosméticos no Brasil me contratou, ensinamos o Brasil inteiro. Quando eu falo Brasil inteiro, é de norte a sul, os principais profissionais das principais capitais brasileiras foram treinados por mim para alisamento. E você ainda faz muito isso? Hoje eu continuo viajando, dando aula ainda. Hoje eu estou mais focado na plataforma de visagismo porque é um tema mais latente. Mas na ocasião, eu treinei todo mundo a fazer alisamento e quando acabei a minha turnê de 17 dias consecutivos, eu sentei e falei, agora, eu ensinei todo mundo, eu vou fazer o quê? Vou competir com eles agora? É hora de eu mudar. E o visagismo te dá essa possibilidade de você analisar. Quando eu falo, a gente fala muito em semiótica, né? Quer dizer, aquilo que está por trás da imagem, aquilo que está por trás do que você está vendo, né? Então, o perfil, eu ensinei todo mundo, agora eu preciso mudar de trabalho. Então, voltei a Nova York e passei a trabalhar com a Lorraine, depois trabalhei com a Suzanne Kendler, profissionais que trabalham só com cabelo ondulado. E me especializei, e não só me especializei, como eu fiquei apaixonado pelo trabalho, porque, na verdade, é o resgate da imagem, visagismo natural. O que é resgate? É que todo mundo tem um cabelo que combina com a sua imagem. O que acontece é que, com o passar do tempo, a gente começa a se distanciar usando uma série de recursos e cada vez mais a gente fica longe daquilo que fica bem pra gente. Distanciando. Vai distanciando. Agora, para fazer essa análise, requer um estudo. Como é que isso funciona? Digamos que eu queira a sua consultoria na minha imagem, né? E aí, da onde é que a gente parte? Bom, primeiro, assim, o rosto, né, os olhos, o nariz e a boca é a identidade da pessoa. Se você tirar os olhos, o nariz e a boca, você não sabe quem é a pessoa. Pode até tirar os olhos e deixar o nariz e a boca, você pode arriscar. Mas o triângulo da vida, né? Os olhos, o nariz e a boca, tirou fora, não sabe quem é a pessoa e ponto final. Isso é o ponto primordial da história. Então, tudo começa a partir da imagem principal, que é o triângulo da vida. A partir daí, a gente vai potencializando o formato de rosto, e ele pode ser interno ou externo. Quando a gente pensa no interno, é a estrutura óssea, né? Quando você toca o rosto de uma pessoa e percebe qual é o formato do rosto dela, segundo a estrutura óssea. A pessoa, quando está um pouco mais madura ou um pouco fora do peso, ela pode parecer um formato de rosto e, verdadeiramente, não ser o formato de rosto que ela tem originalmente através da sua estrutura. Então, internamente são os ossos, externamente aquilo que ela parece. Quando ela parece um formato,
nós trabalhamos na imagem dela para que esse formato fique um pouco mais harmonioso, ou seja, que pareça um pouco mais perto do oval, que é sinônimo de beleza harmônica. E de que modo conciliar, se é que o intuito é esse, o formato externo com esse que você está chamando de interno? Não, o interno é para mim saber quem é você por trás dessa pessoa, né? Porque a pessoa fala assim, poxa, eu sou muito exigente, eu sou muito isso, sou muito aquilo, mas na verdade a sua constituição é que fez você assim. Certo. Então quando a pessoa se entende quem ela passa a se adaptar um pouco melhor às realidades que estão à sua volta, que eu chamo de fatores externos incontroláveis, tudo aquilo que acontece à sua volta. Então, se conhecer é saber quem é você através da sua estrutura óssea. Saber o que a gente pode fazer com a sua imagem é entender o que a sua imagem parece externamente e depois entender se a sua estrutura interna suporta tal transformação. Lembra os prédios do Rio de Janeiro? O cara fez uma reforma no 9º andar, o prédio desmoronou. Porque estava na planta original que podia fazer 2 furos naquela coluna. Só que o prédio só tinha 10 andares, agora ele estava com 15 andares, tudo bem, reduzidos, mas era um prédio de 10. Quando ele fez metade de um furo, o prédio desmoronou. Então, transformar a imagem de alguém, precisa entender a sua estrutura óssea, quem ela é internamente, para saber se ela está pronta para tal transformação. Em linhas gerais, por exemplo, esses dias eu conheci num salão de beleza em Bragança uma moça, e a gente comentando sobre o louro e tal. Ela disse, faz uma semana que eu estou loura, mas a minha vida mudou tanto. Eu era tímida. É engraçado, né? Eu achei fantástico. Ela falou, eu era tímida. E faz uma semana que eu estou me sentindo tão diferente e estou me sentindo tão ousada. É engraçado isso, né? É porque assim, o meio ambiente influencia verdadeiramente na gente. Muito. Então, quando eu me dou com pessoas muito bonitas, eu procuro estar mais bonito. Quando eu estou com as pessoas muito relaxadas, eu costumo estar mais relaxado. Então, assim, o meio ambiente vai criando a gente, né? Então, à medida que ela se sentiu loira, e assim, como as pessoas olham para ela agora, nesses poucos dias, como ela se olha no espelho, como as pessoas... ela sai 1.000 metros fora do chão. E se você sai 1.000 metros fora do chão, ninguém mais pode com você. Então, assim, o visagismo, ele permeia essa situação de transformação, mas sempre pensando se essa pessoa tem estrutura para suportar essa transformação. Implica tanto questões semióticas quanto psicológicas. Eu ia falar isso, psicológico. A gente pode falar assim, olha, o visagismo está apoiado principalmente na arte, na história, sem dúvida. Na filosofia, na sociologia, na psicologia, na antropologia. Sem dúvida. Né? Então, assim, ele bebe de várias fontes. E essas são disciplinas contempladas pela sim, graduação e pela pós-graduação? Também, são contempladas todas elas. A gente trabalha desde a ética, tem uma série de disciplinas que contemplam o curso, mas assim, basicamente a gente tem que entender que por trás da imagem existe um ser humano aí, e que esse ser humano tem que ser respeitado para saber se essa transformação é possível. Mas existem cores que combinam com as pessoas, existem estruturas se você é mais racional, emocional ou intuitivo, existe existe o lado direito que você tem mais a ver com o que você trouxe da sua mãe, o lado esquerdo que você trouxe do seu pai, existe o lado mais sensual, o lado mais racional, existe o lábio de cima, o lábio de baixo, a posição do nariz, a distância entre os olhos, a orelha, a largura e a altura do pescoço, o ombro, e assim o corpo inteiro, né? Membros superiores, membros inferiores, tudo tem a ver com o conceito. O que ocorre, a gente está falando um pouquinho antes aqui sobre a pós-graduação, né? A pós-graduação tem na Embi Morumbi e também tem na Universidade de Belas Artes. A graduação? A graduação na Embi Morumbi e na Unixul, Cruzeiro do Sul. A Cruzeiro do Sul também tem. Então o que acontece é o seguinte, aqui, por quê? Né? Porque na verdade a Belas Artes é muito recomendada para o seu curso de moda nessa área. Mas na verdade existe uma convergência de todo o conceito de beleza e de moda que unidos contemplam e potencializam os conceitos de visagismo, que é a imagem plena da cabeça aos pés. São complementares, mas não necessariamente coincidentes. Não. Até porque, quando você pensa em consultoria de imagem, muita gente pensa que alguém vai ajudar você a comprar roupa. Exatamente. Né? Então, e assim, não é. Exatamente. O consultor de imagem faz só esse trabalho. Né? O visagista não, ele investiga o cliente, traz à tona todas as possibilidades e entrega para esse consultor tudo aquilo que ele pode fazer e os limites, né, do que ele pode atuar com aquele cliente. Agora eu estou vendo aqui, a gente tem uma tabela cheia de traços. Aí, ficou ótimo. Dá para ver. Agora me conta disso. Então isso a consultoria visagista, ela tem 3 plataformas principais. Primeiro, consultoria visagista facial parcial. Ou seja, esse trabalho aí é uma consultoria visagista facial parcial, através do rosto,
pescoço, largura e altura, a gente consegue traçar um perfil da pessoa para entender quem ela é, quem está por trás dela, qual é o seu comportamento, qual é a sua postura perante as pessoas que ela convive no dia a dia, quais são as suas potencialidades, quais são as suas fragilidades, através do rosto. E parcial por quê? Porque é frontal só? Não, porque é só do rosto. Ah, entendi. Né? Então, assim, a gente não está trabalhando aqui nada de cabelo, certo. nada de ombro, nada de corpo, nada. Então, você a gente está falando de sobrancelha, de contorno do rosto. Exatamente isso. Contorno do rosto, cabelo, sobrancelha, cílios, cabelo não. Lábios, tudo que influencia o rosto. Assim, tratamento facial. Tratamento de olheiras, estou lendo aqui. Tudo isso tem a ver. Então, assim, quando a gente fala facial. Tratamento de olheiras. É isso mesmo. Facial, deixa uma colinha para lá. Facial e parcial é porque ele permeia todo esse conceito de respeito à sua imagem. Se a pessoa prender o cabelo, é tudo de respeito ao rosto que a gente trata nessa consultoria. Tá. Depois vem a segunda, que é a consultoria visagista de beleza. Agora ela trata tipo de cabelo, cor de cabelo, textura de cabelo, comprimento de cabelo, forma, movimento, tudo que diz respeito. Cabelo é uma faculdade à parte. Né? Existe um universo, principalmente, eu diria mais para você, principalmente porque se a gente pensa na roupa, né? Você pode trocar de roupa tantas quantas roupas você tiver num dia só, milhares, né? Tira e põe uma atrás da outra sem nenhum problema. Mas o cabelo anda com você 24 horas. Exatamente. De dia, de noite, chuva, faça sol, acordado ou dormindo, o cabelo está na sua cabeça. Então, por isso o cabelo ele é muito importante nesse processo de imagem. Então, quando a gente pensa em visagismo, a pessoa pensa, poxa, visagismo é cabelo, né? Também. Mas o cabelo é muito importante porque ele está 24 horas com você. Esse é o ponto. Então, quando a gente fala consultoria de beleza, a gente vai tratar limpeza de pele, cor de cabelo, textura de cabelo, hidratação da pele, que tipo de brilho que você vai usar, quais são as melhores cores do cabelo que ficam bem para você, as mais claras, as mais escuras, as mais acinzentadas, as mais quentes. Passa para ele aí para então, ele falar essa tabelinha aqui, ó, essa tabelinha aqui, ela junto a você, essa tabelinha, dá para ele mesmo, tá? Por aqui, ó. Essa tabelinha aqui, ela ajuda a gente a orientar a cliente como a gente pode fazer para encontrar qual a cor do cabelo, qual a cor da maquiagem, qual a cor do batom, qual a cor do esmalte, qual a cor da camisa, qual a cor dos acessórios, qual a cor da roupa, é uma paleta de gradações. É uma paleta de gradações. E aqui a gente pode ver cores monocromáticas, que pode ter aí uma diferença de intensidade, mas continua a mesma cor, é monocromático. Depois você encontra cor complementar, onde uma cor oposta à outra complementa e dá um aspecto de sensação visual equilibrada. Você pode ter aí a cor complementar dividida, pode ter tríade, pode ter tetrade. Quer dizer, as pessoas podem usar a cor. Elas têm medo de usar a cor, elas ficam receosas e procuram ficar no básico porque se sentem seguras. Mas existe literatura que ajuda você a encontrar tanto a cor que fica bem para você, até a intensidade dessa cor. E através dessa paleta você consegue encontrar a combinação. E cada bloco desse tem todas as cores possíveis que a gente combina. Então assim, quando a pessoa quer escolher uma maquiagem, ela fala, faz uma maquiagem. Então, o maquiador, visagista... Faz uma maquiagem que combina com o meu tom, com a roupa que eu vou usar. Exatamente. Então, por aí que normalmente a gente vai. Né? Então, faz uma maquiagem que combina com a roupa que eu vou usar. Então, o primeiro passo, o maquiador, visagista, a primeira coisa que ele faz é fazer as correções dos seus traços. Deixar a boca na proporção certa, o nariz mais afinadinho, tirar alguma marca de expressão, ajustar o arqueamento da sobrancelha. Você faz um estudo antes ou olhando, por exemplo, olhando para mim? Você aí é a primeira vez que a gente se vê pessoalmente, né? E manda bala, vai. Que correções você faria aqui na história de Silvia? Olha só, em primeiro lugar, quando a gente olha para uma pessoa, é como dirigir, né? Você entra no carro e não olha os pedais, né? Você entra no carro da partida se andando, né? Então assim, é impossível olhar para alguém e não fazer uma leitura porque seria impossível. Mas nós sempre usamos ferramentas, ou seja, réguas que foram criadas especialmente para esse tipo de análise. Que é para que seja feito todo esse estudo. Tracejado, todo esse estudo que a gente tem. Se a pessoa pensa que tem uma entidade assoprando no seu ouvido aqui, né? Falando isso aqui, né? Então, assim, mas a princípio, como uma característica você tem sua básica, né? Clínico, assim, o que você faria com Silvia, assim? Então, primeiro, uma característica básica, né? Assim, a racionalidade, né? Então, assim, tudo você vai racionalizando. Tem a emoção que é complementar, mas você primeiro racionaliza, até se emociona tal, mas sempre a parte racional é que vai predominar em você. Depois, quando o seu cabelo fica muito longo, felizmente ele está claro, mas se ele fosse um pouco mais escuro, ele estaria alongando demais o pescoço, que não precisa. Então, que já é longo o suficiente. Então assim, você pode usar muito recurso
no pescoço que fica bem e faz esse equilíbrio do formato do pescoço. Então, digamos que hoje eu estou, volta para minha imagem, hoje eu estou alongando tudo, porque o cabelo é comprido, a biju mas comprida, como o cabelo tudo... é claro e a camisa é clara, ela provoca uma expansão lateral, o que não deixa o pescoço aparecer tão grande quanto isso é uma propriedade semiótica do branco, por exemplo. Exatamente, porque o branco dá volume. Se ela tivesse de preto, ele diminuiria, aí ficaria muito... Lógico, acertou, equilibrou super bacana. E o cabelo claro dá essa propriedade também. Ele cria volume e expansão. Então o pescoço não fica tão latente essa proporção. Se a gente medir o formato do queixo, a medida entre o queixo e o nascimento do cabelo, é o tamanho do rosto. O pescoço tem que ter exatamente a metade desse tamanho. Mas aí então dá proporcional, porque se a gente medir da testa ao queixo passando pelo nariz de Silvia... É linha reta. A gente vertical. Tem linha reta. É uma linha reta, eu não considero... Não, então, só, vamos silhueta. Lá. Então vamos bater no ponto... se fosse fazer o meu, ia dar 2 km. Então vamos bater no ponto que você tocou, que é um ponto que talvez te incomode de alguma maneira, mas assim, esse pequeno volume que você tem quase perto da ponta do nariz, se na hora de maquiar escurecer essa parte, ele some na imagem. Mesmo se você olhar, você não vai perceber. Mas se deixar... que dizem que o pretinho básico emagrece. Ele segura. Porque ao contrário do branco que expande. Exatamente. Tem algumas essa coisas visão que eu não faço, né? Eu tinha um nariz de ponta super afinada, fui fazer um procedimento há alguns anos para levantar um pouquinho, porque lei da gravidade, tudo cai, e alguma coisa deu errado, eu tive uma alergia e meu nariz nunca mais ficou do jeito que era. Ficou de uma ponta gordinha que não era. Eu queria que você, então vou dizer para você, a gente vai avançar um pouco mais no visagismo, porque você na verdade levantou a bola e eu vou chutar para o gol. Claro. Acontece o seguinte... Independente de ser médico, cirurgião plástico ou não, o conhecimento sobre o visagismo potencializa tanto cada profissional de cada área que faz com que, quando você chegue, por exemplo, um cirurgião plástico, fala, doutor, eu queria mexer no meu nariz porque me incomoda isso ou aquilo. Mas o duro é que não foi nem cirurgião, foi um procedimento de injeção de TTT. Para poder dar aquela mexida. Então a pessoa precisa saber... Que promete assim, levanta aqui, aplica aqui e ele fica no ótimo, lugar. Né? Então o que acontece é assim, a pessoa precisa entender que existem proporções de equilíbrio no rosto. Às vezes, se você olhar isoladamente o nariz, ou a boca, ou o olho, pode parecer que ele não é adequado, mas quando ele está no conjunto, ele tem que harmonizar. Esse é o conceito. Então, assim, o que eu posso fazer com o que eu tenho, com esses elementos que eu tenho? Então, eu vou fazer parecer mais aqui para diminuir lá, ou eu vou pôr mais lá para diminuir aqui. E assim a gente vai jogando. Chama atenção para isso? Exatamente. Por exemplo, a pessoa, eu acho muito feia a minha boca, tal, né? Então, tudo bem, eu uso um decote maior que ninguém vai ficar olhando para a boca dela, né? Então, assim, você tem que trabalhar algumas coisas. Por exemplo, as pessoas não te compram... A gente está permeando vários caminhos, né? Então, assim, a pessoa vai comprar sutiã, ela compra, por exemplo, um sutiã que combina ou com o tamanho da mama dela ou com o tamanho das costas dela. E aí, se ela compra do tamanho da mama, a alça do sutiã quase corta. Quando ela tira o sutiã, ela fala, tira o sutiã. Ela fala, já tirei, né? Ela já tirou, mas a marca está tão latente que parece que ela está com o sutiã ainda. Ou às vezes a pessoa compra um sutiã que combina com a estrutura do ombro dela e o peito está sempre escapando para cá e para lá, né? Porque não combina. Aí na mesma coisa, tira o sutiã, já tirei. já saiu, a marca né? está em outro então, lugar. assim, o que a gente está falando é que existem recursos, existe bojo para o tamanho de mama e estrutura para o tamanho das costas. Então, assim, não dá para você chegar e comprar, me dá o 40 e pouco, me dá o... Né? Você tem que comprar aquilo que combina com você. A maquiagem, a gente falou da cor e da roupa. A maquiagem, a correção da maquiagem é 75% da maquiagem. 25% dessa maquiagem é a parte de cor que combina com a roupa. E é meramente perfumaria, aquilo que dá o toque final. Mas se você fizer 75%, ou seja, uma bela correção, não precisa nem pôr cor, pode ir embora que está maravilhosa. É que a cor vai dar aquele efeito, né? Claro. Por isso que a gente vê muita gente na mídia, diz, a fulana fotografou de cara lavada e é linda. Daí você vai ver na praia, que é realmente a cara lavada, não tem nada a ver com aquela... Porque já fez todas as correções. Todas as correções só não pôs cor. Exatamente, é isso aí. Então, assim, o que a gente fala, o que é visagismo? Visagismo é uma oportunidade tão bacana de trabalho. De autoconhecimento mesmo. De autoconhecimento, porque assim, a pessoa precisa se conhecer até para se entender, para saber qual é dela. Agora, isso no Brasil, como é que está essa história do visagismo no Brasil? Já é uma profissão assumida, assim? Mais reconhecida. E, assim, é nova, super nova. A gente fala que a coisa começa a amadurecer depois de 10, 15 anos, né? Só estamos falando que o visagismo começa na universidade
aí por volta de Ela é 6 a 7 anos regulamentada atrás. a partir de quando? Já é regulamentado há 2 anos atrás, porque na verdade são 6 anos de visagismo Certo. já de graduação. Graduação, 6 anos. 6 anos. É que É você super forma uma recente. turma, Nossa, que nem medicina. depois entra com o processo de reconhecimento, né? Você consegue a licença para colocar o curso. E aí introduz o curso. Quando você forma a primeira turma, aí que vem o licenciamento. 6 anos. Não. O curso Não, dura- Você está entendendo, Cláudia? já tem 6 Ela anos. Tem 6 anos de graduação. Já tá em graduação. A graduação, já tem 6 anos que existe o curso no tá. Brasil. Existência do Graduação. curso. A existência do curso no Brasil. E agora nós estamos no 2º ano que já tem o curso de pós-graduação, né? Na verdade, já estamos vivendo agora o 3º ano, começo do 3º ano, que é o curso de pós-graduação. Mas Então, na há 6 graduação, anos, esse completa o 6º ano a sexta turma. A sexta turma. Digamos. Então, assim, na verdade, o curso de visagismo são 2 anos. 2 anos. 2 anos de curso e mais 1 ano de pós-graduação. Ah, tá. Né? E assim, a pós-graduação está sendo frequentada por fotógrafos, por maquiadores, por dentistas, por dermatologistas, por cirurgiões Tudo ligado à plásticos. saúde, né? Há pouco tempo agora eu tive um aluno que é designer. Acho É, que design jornalistas de- também design vão de- começar. E jornalistas? É. O meu dentista, Assim, ele fez uma pós em... Tá assim, super em bacana, porque, visagismo? porque oferece uma oportunidade de encontrar, porque existe os dentes, né, eles são um conjunto, né? Claro. Então quando você acha a medida Tá, exata tá. para sua boca de um deles, todos os outros são proporcionais a esse primeiro. Na verdade, vai começar a trabalhar super com Cada vez mais com Então, equilíbrio. equilíbrio. Assim, não tem um cliente que passa por mim que eu não mando para o dentista. Todo mundo. Você sabe que quando a pessoa completa 50 e poucos anos, vamos falar 55 anos, ela começa a ter a gengiva se afastar dos dentes. Existem recursos hoje que a gente identifica num cliente. Olha, você precisa do dentista. Não, meus dentes estão ótimos. Sim, mas você está com um processo de afastamento da gengiva. Tem que colher parte do material do céu da boca, implantar nessa região para voltar a ter uma gengiva Se de não 20 anos de cuidar idade. agora, daqui a pouco não Eles vai caem, estar ótimo. eles caem porque não tem apoio, não tem onde segurar. Né? Então, assim, o visagismo permeia por todas essas possibilidades, todos esses Incrível, elementos. né? Não imaginava. É, muito você legal. ter- Eu também não. É muito bacana. É super fantástico, bacana. fascinante. E mesmo. você é Fascinante. um apaixonado pelo que você faz. Você viu, a gente falou que quando começou a universidade, quando não começou, né? Eu escrevi um livro há 3 anos atrás para contar para as clientes o que era o visagismo, né? Você não Então, trouxe visagismo o na livro, prática, não, né? né? Não trouxe. Eu escrevi o visagismo na prática. É o nome do livro. É o livro Faz nome o do jabá, livro. porque isso E aí eu interessa. segurei o livro, falei, não vou lançar o livro, porque se as pessoas vão gostar e vão procurar, não vai ter quem vai atendê-las. E aí começamos então a ensinar os alunos. Depois eu escrevi Visagismo na Prática, que era um livro acadêmico para os alunos. E aí foi, bom, agora tem livro para os alunos, mas um livro um livro acadêmico precisa ter pesquisa científica. Então eu escrevi um 3º livro, que é para falar sobre os conceitos do Bero que convergem para o visagismo, que na verdade era uma plataforma de apoio com pesquisa científica que alicerçavam os conceitos que eu teria criado para o livro de visagismo acadêmico, e depois que agora, nós vamos lançar agora, assim, próxima semana, o Visagismo na Prática, que é aquele primeiro livro que eu fiz, que agora eu posso colocar no mercado, porque se a cliente procurar, ela entra na internet e vai encontrar um A monte de gente está visagista agora. falando de 6 turmas se formando agora em 2 universidades, 2 faculdades diferentes. A gente está falando de quanta gente no mercado? Eu diria 2.500 profissionais espalhados pelo Brasil. Uma concentração entre São Paulo e interior de São Paulo, porque muita gente vem do interior para cá, mas tem aluno, tem aluno do Rio Grande do Norte, tem aluno de Porto Alegre, tem aluno de várias partes, Brasília, né? Eu dou aula também. Agora, a gente tem ainda 10 minutinhos, 8 minutos de programa. Eu queria que você falasse da técnica aí. A gente até estava agora fazendo é do- uma análise Agora é aqui do cabelo. do Crespo, né? Desse resgate do Crespo, porque eu acho muito legal. O meu sonho, como eu brinquei com vocês, é que eu tenho um cabelo crespo. Dá o maior trabalho para fazer um cachinho no cabelo. Eu Cabelo queria ter liso. nascido O que ocorre? Tem o crespa. cabelo e eles erram. Mas essa história aí, a gente vê... existe um vínculo do cabelo liso a pessoas bem-sucedidas. E que não é por aí. A mídia vende dessa forma. Vamos desmistificar um pouco algumas coisas. Por né? favor. Por exemplo, quando Você tá louco. daquela armação da descoberta do Brasil, eu falo uma armação porque Cabral veio aqui na Foi mão grande. total armação. Armação, né? Armação. O continente foi descoberto em 1492. Exatamente. Certo? 8 anos depois,
a corte portuguesa falou assim, vai lá e pega a parte de baixo, que ele está demorando muito para percorrer o continente inteiro, pega a parte de baixo e acabou. E tanto que você vê que os outros países do outro lado da outra costa, todos falam língua espanhola, e o Brasil é enorme, porque Portugal chegou aqui, tomou conta da parte de baixo do continente e virou um país enorme que é o Brasil. A maior prova disso é que o Tratado de Tordesilhas é pré-1500. Exatamente. 1499, quer dizer, uma coisa isso significa que... 94, não sei. É comprovação, é ratificação Exatamente. da descobrimento ocorrido antes. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque quando chegou aqui as expedições, as pessoas que vinham aqui eram mulheres com vestidos enormes, imensos, e com os cabelos com cachos maravilhosos. Elas eram sinônimo de nobreza. Exatamente. Na corte inglesa, quanto Encontraram mais cachos os lords ingleses tinham, mais alta era a sua patente. Sinônimo de que quanto mais enrolado e cacho tem o cabelo, maior status tem a Já pessoa. vinha com a peruca. Ele já vinha, ele colocava, Já inclusive, para colocava mostrar, peruca aos pra mostrar o cachos. volume do que ele significava para a corte. Isso, aquilo troço lá É. era peruca, pô. Mas ele colocava para demonstrar visualmente quem era ele Tinha uma naquela simbologia social. Tinha uma simbologia social. E quando chegou aqui a Cabral aqui, o que eles olharam aqui foi para a praia e encontraram um monte de índia peladas de cabelo liso. Viu, você acertou. Cabelo liso. Liso. Então, assim, se a gente for falar de cabelo liso aqui, é sinônimo de índio. E Esse cabelo enrolado é cabelo sinônimo de nobreza. Então, eu invertei uma história aqui, para dizer que quanto mais sensualidade você tem, quanto mais beleza essa sociedade está tratada, maior sinônimo de status você tem. Porque ninguém pode cuidar de um cabelo e ter um cabelo bonito e com certo movimento se não tiver recurso. Agora é muito mais Exatamente. fácil ir lá. Agora, alisar o fazer cabelo, uma a pessoa faz progressiva, sozinha. Um alisamento e deixar aquela coisa lisa, chapada daquele jeito, do que você ter os cuidados diários que um cabelo crespo merece. Ou mesmo Eu acho que a plumado. moda vem muito mais daí, essa história do liso, vem muito mais daí da falta de cuidados do que qualquer outra coisa. Acho assim que as mulheres, no início do século Todo mundo XXI, fala, deixar crespo dá muito Não, trabalho. no início do século XXI, a mulher tinha um desejo de alisar cabelo. E aí, os profissionais do Brasil, nós tínhamos muito medo de alisar cabelo, porque alisava cabelo caía, né? Então era um problema, era um sofrimento, todo mundo tinha medo de alisar cabelo. Quando a gente dominou a técnica, nós devastamos o país de alisar cabelo de todo mundo, né? E isso é bacana, todo mundo tinha vontade, pôde degustar Tinha dessa acesso oportunidade. a isso, é. Mas aí virou uma formatação tão latente que aí todo mundo parece igual, né? Tá de costas, deve ser minha tia. Eu fulano, não é minha tia, porque o cabelo dela é igual, é liso do mesmo jeito. Eu também acho E que liso, isso perde-se um pouco a personalidade. perdeu um pouco a nessa personalidade e história assim, aí. quando a gente pensa liso aqui, ou liso no Japão, ou qualquer parte do mundo, quando alguém pegar no telefone e pensar, o cabelo dele é liso. O liso não tem variação, o liso é liso, ponto final. Quando a gente pensa, o cabelo dele é ondulado, mas ondulado ou cacheado, ou crespo, começa, como é que é? aí Você tem uma começa... variação. Então assim, essa variação é que cria a personalização da imagem, que voltamos de novo para o visagismo. Apesar de que eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Vamos lá, Na vamos lá. década de 70 e 80, você não distinguia de costas quem era Gal Costa, quem era Bethânia, quem era Simone, quem era Caetano, quem era Gil. Porque Exatamente. também Mas era... a gente também não pode dizer que eram Não. cabelos bonitos, né? mas aí é uma questão... Aí mais- cai Não naquilo tinha que eu nem Aí falei. vem a evolução. Aí vem a vem questão evolução. da Não tinha nem cultura da tratamento época. também, Aí vem a né? evolução, porque quando se diz, me conta sobre essa história do cabelo cacheado, o que a gente faz é um negócio tão simples, é um negócio tão, eu diria, quase que inócuo. Porque quando a gente lava o cabelo de uma pessoa e ele materializa um cacho que a pessoa fala assim, mas esse cabelo não é meu. Eu falei que eu inventei o cabelo? Eu não passei pente, É eu o não passei resgate escova, do cacho. eu não passei toalha, eu não passei, só Que lavei é seu a cabelo. técnica É. Angel aí. O resgate do É cacho, isso. a técnica Angel, ela é uma maneira de você lavar o cabelo de maneira diferente. Eu vou voltar para o exemplo do carro. Então, se você dirige um carro mecânico, para você migrar para um carro automático é quase que um sofrimento. A pessoa, não, eu prefiro um mecânico. Não, mas é muito melhor. Não, eu prefiro um mecânico. Porque ela tinha 3 pedais, agora só vai ter 2. Antes ela trocava de marcha, agora não precisa trocar mais de marcha. Então ela tem medo de migrar para aquilo que é mais fácil e melhor. Medo do novo, né? É medo do novo. Até que ela faz a mudança. Quando ela faz a mudança, nunca mais quer voltar para o outro. Então o cabelo enrolado é o seguinte, a pessoa aprende a lavar, diferente do que ela faz e mais fácil. E obtém um resultado que ela nunca viu na sua vida. E quando ela no espelho, ela fala, eu estou linda. Não é que ela está linda, é que a natureza daquela foi constituída, Tá coerente seja ela com ela à mesma. tona. está exatamente condizente com aquilo que ela foi planejada. Então, assim, ele equilibra a imagem dela de tal maneira que ela se acha maravilhosa. E aí vem a questão que a gente estava dizendo. Ela deita para dormir com o cabelo lindo. Reconhece. Lindo. Se reconhece lindo.
E aí, quando ela acorda no dia seguinte, é que vem o problema. Porque ela Acontece. acorda maravilhosamente, Aí melhor do que a hora que ela foi dormir. Aí tá vendo? É o problema que eu lançar queria aqui. ter. Esse é o problema que eu quero. Eu vou lançar aqui a campanha Deixa Crespo Thiago. Tem jeito, tá vendo? Você falou que você não deixa. Eu vou ter que ir no ele Trindade. crespo. Olha, vai ser sempre um prazer, Você não vai ser um deixa ele prazer. Já é meu crespo porque ele convidado já. acorda amassado. Então vamos resgatar. Eu acho que vai ficar bom. A Gostaria próxima de que eu ver. tiver já com ele resgatado, Eu eu trago gostaria Trindade de- comigo. Olha, amarrando o Thiago na história do visagismo, do cabelo enrolado e tudo mais, né? O visagismo é mais procurado atualmente pelos homens. Nossa. É. Os homens usam o cabelo enrolado e criam um recurso de camuflagem na imagem e cria uma sensualidade para quem já está maduro, para quem já tem mais idade. E costurando a conversa de que existem esses mitos aí, a mulher, quando está madura, não deve nunca cortar o cabelo curto. Porque o cabelo curto, até isso eu raspado, escutei. é para quem 16, Eu 18, já escutei. 20. Raspa a cabeça. Tem uma Acho que amiga eu nossa acho em que comum você, que deve ter sido diz você que a falando mulher no lugar. madura jamais deve mostrar os ossinhos Pelo aqui amor de Deus, o pescoço, o canto dos olhos. O cabelo é um recurso de camuflagem. Então a mulher, quanto mais Então, madura assim, ela ó, hoje eu vou esteja, encerrar o programa mais assim. bonita ela vai Fechou. ficar se tiver o cabelo bem tratado, bonito e sempre num comprimento que combine com a sua imagem, que respeite as suas proporções. E aí posso dizer para você com toda segurança, por que o homem busca a imagem? Porque o homem já entendeu que o recurso de beleza também foi feito para ele. Que bárbaro. Maravilha. Super lição. Então tá mais Então de você tá 50%? entendendo, Thiago Mais, Tô Bechara? entendendo, eu já entendi. Campanha Thiago Thiago, volte já com seu cabelo enrolado. Volte. aos cachos. Thiago, volte às cachos. Mas eu não tirei os cachos, eu só cortei curtinho, Você sempre tá com esse Estica cabelo tudo curto. porque foi uma forma de camuflar, achando que eu tava fazendo grande coisa, né? Mas Tá. agora Não, não. eu ao não contrário. acho que tá ruim, Tá mas eu acho que péssimo. vai ficar melhor, Crespo, porque eu sou adepta dos cachos, eu adoro cachos. Vamos ao Eu Trindade. sou Queria mais ver. ou menos- Olha só, Robson, a gente tem que encerrar. Eu gostaria muito de agradecer sua É um participação. prazer. Pode ser Que volte outras vezes, traga Obrigado. muitas novidades. Telefone de contato, onde é que a gente encontra essa assessoria? Nós Onde é que somos a gente praticamente encontra vizinhos, tudo né? isso? A gente está aqui Vila na Nova Vila Nova Conceição, aqui na Bueno Brandão 113. O nosso telefone é 11 São Paulo, 3045-5586. 11 Repetindo. 3045-5586. Para se procurar Robson Trindade, visagismo Robson Dá Trindade. uma vai encontrar gugada tudo. lá, Vai Robson encontrar Trindade, tudo, você vai tudo. ver E o lançamento do livro tem tudo previsão? isso. Tem previsão daqui 2 ou 3 semanas, mas eu vou mandar para vocês aqui assim que a 3 gente semanas lançar. final de Vou dezembro. esperar. Porque, na verdade, a Vou gente fez uma esperar. edição para o Natal. A gente queria uma edição para o Natal. Embarque. Uma edição de Ah, Natal que a gente está então dando para eu todas as quero ir. pessoas. É. Sucesso cada Muito obrigado, vez muito mais. obrigado. Parabéns pelo Parabéns, seu obrigado, trabalho, agradeço. pelas suas pesquisas. Bom Thiago Natal para Sogaer, vocês também. nossa poesia de hoje. Vamos ter pra poesia? encerrar. Vamos ter tempo Vamos lá? de poesia? Mais ou menos, mas Então eu vou ler. corre que... Eu vou fazer uma atrocidade com vocês. Eu vou ler Flor Bela Espanca correndo. Yes, Posso? manda. Vaidade. A gente sempre Ih, termina o vai- programa muito legal. com uma poesia e você vê que nada é à toa. A poesia que eu abri Você se não chama sabia que era a pauta, hein? Vaidade. Não é que bacana, ele que escolheu bacana. antes. Sem saber qual era a pauta. É uma poesia bem conhecida da Flor Bela, a poeta portuguesa. Sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne num verso a imensidade. Sonho que um verso meu tem claridade, para encher todo mundo e que deleita, mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os de alma profunda e insatisfeita. Sonho que sou alguém cá nesse mundo, aquela de saber vasto e profundo, aos pés de quem a terra anda curvada, e quando mais no céu eu vou sonhando, e quando mais no alto ando voando, acordo do meu sonho, e não sou nada. Flor Bela. Ai! Pra Flor Bela e pro Trindade. Olha Muito só, obrigado. eu quero que a sua semana seja assim, como essa poesia, doce, cheia de luz. E de vaidade. Como o nosso assunto aqui de hoje, né? Que a sua semana seja linda, que a sua semana seja equilibrada. Afinal, entrou dezembro, todo mundo na correria aí das festas. Quero que a sua semana seja tudo de bom. Terça-feira que vem a gente está de volta. Beijo, até lá.